Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Carlos Góes, professor de Matemática Fundamental e Ensino Médio. Essa videoaula eu preparei em homenagem aos meus alunos do 6º ano da Escola Adventista do Estreito, CAFIE, no qual eu sou professor, principalmente aos alunos do 6º D, no qual eu sou regente. Quero agradecer a minha esposa, que eu amo tanto, a Kelly, e meus filhos que têm dedicado tempo para que eu pudesse fazer esses momentos de videoaula e assim contribuir mais uma vez para a dissipação do conhecimento, do saber, nessa disciplina que tem sido tão complexa e complicada para muitos dos estudantes. Hoje eu vou falar sobre multiplicação e divisão por base de 10, muito utilizado em aplicações da física e química, principalmente ali no ensino médio, a utilização da potência de 10, a notação científica, e eu quero dar algumas dicas de como fazer isso de forma que você não precisa fazer cálculos absurdos, para poder transformar esses números nessa potência, utilizando essa potência, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui um exemplo inicial, vamos colocar aqui a nossa camada para a gente iniciar, tá? Deixa eu colocar aqui um amarelinho, tá? E vamos então pegar aqui, por exemplo, 0, o vermelho, 0,00, opa, 0,0032, certo? Então eu quero passar vamos primeiro passar esse número para a fração, Quero resolver a minha expressão em forma de fração. Então a primeira coisa, lembrar o seguinte: se tiver um zero entre esse 2 aqui e o 3, a gente leva o zero junto, lá para o lado, Se não tiver nada, se for só o número, algarismo, a gente esquece esses números aqui, esses zeros aqui, a vírgula leva só o número para o lado, Então você vai colocar só o número. Então aí a barra, agora a gente vai colocar a barra, ok? Vou colocar a barra aqui, 32. E agora vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 casas decimais depois da vírgula. Então nós vamos colocar o 1, ok? E 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aqui. 1, 3, 4, 5 zeros. Então tá aí, feita a conversão. Fácil, Bacana, muito bem. Então agora a gente, para conferir, é só você verificar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 casas decimais equivale a 5 zeros ali como denominador, mais esse 1 que sempre vai aparecer. Agora, se eu quiser voltar para lá de novo, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o verdinho aqui, Então eu vou fazer aqui com o verdinho aqui, Então, um pouco aqui de céu. E vamos colocar o seguinte: então, vamos jogar esse número aqui na frente, tá? Então eu vou colocar o 32 aqui. Vou botar o 32 aqui. E vamos contar. Quando o número em cima não tem vírgula, teoricamente a vírgula estaria aqui, mas ela não está aparecendo. Então quando em cima não tem a vírgula, a gente conta somente embaixo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tenho 2 casas aqui. A vírgula vai ter que aparecer depois as casas decimais vão ter que aparecer antes da vírgula, depois da vírgula, Desculpa, depois da vírgula. Então, é como se a vírgula ela está aqui, ela vai andar para a esquerda. Então, na divisão, anda para a esquerda. Então, nós vamos contar aqui, são 5 casas, eu tenho dois números aqui. Então, seria 2 casas, acrescento mais 3 zeros aqui para o lado, para fechar 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aí agora sim, eu finalizo com a vírgula e o zero, certo? Então, veja que ficou exatamente igual a isso aqui. Então, se você quiser fazer os testes de forma a fazer exercícios e conferir isso, faz na calculadora, você vai ver que vai dar exatamente igual. Tá? Então, vamos dar um outro exemplo. Esse é quando o número ele já está no decimal. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo,
2,36, né? Quero passar isso para fração. Então, veja, então eu passo todos esses dois números aqui para cima, né? Para cima. E agora eu vou conferir a minha casa decimal aqui, ó. Duas casas, então coloca 1 e 2 zeros. Certo? Então tá aí. Beleza? E para voltar ele de novo, a gente faz o mesmo processo que nós fizemos aqui em cima. Você vai jogar o número na frente. 2, 3, 6. E vamos contar. 1, 2, 1, 2. Duas casas, né? Duas casas, 2 zeros, duas casas. Certo? Então tá aí exatamente como ele veio de lá. Beleza? O outro caso, vou botar aqui, separar aqui, né? Para você depois visualizar e copiar e tentar refazer isso. Outro caso é quando eu quero transformar de fração, né, para decimal, somente quando ele tem vírgula. Então vou pegar 3,54. Vamos colocar aqui a base. Vamos colocar aqui 1000. Você pode colocar qualquer quantidade, bota mais um zero. Então eu quero passar isso aí agora para decimal. Tá? Então como é que vai ficar? Você vai pegar todo esse número aqui, joga lá na frente, sem a vírgula. Tá? Sem a vírgula. E agora você vai pegar e contar esses zeros aqui embaixo, mais as duas casas que estão lá em cima. Então eu tenho 4 aqui, com mais 2 lá em cima, 6. Então eu já tenho 3 casas. Para fechar 6 casas depois da vírgula, boto mais 3 zeros. Né? Então tá aí, ó. Vírgula e zero. Então vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. 6 casas certinho aqui. E o nosso número convertido, né? Se você quiser fazer a volta, o mesmo procedimento, né? Pega, joga o número lá em cima, como nós vimos no exemplo anterior, né? Sem a vírgula e conta. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou ter 1 e 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, professor, mas por que ficou diferente? Claro, nós temos a vírgula aqui, né? Agora ele ficou diferente porque a gente não está colocando a vírgula aqui em cima, tá? Então, se você jogar esse para esse, você vai cair de novo aqui, tá? Bom, então esse é o exemplo, tá? Nós vamos ver então outra situação, na sequência em que a gente multiplica, né, qualquer decimal por uma base decimal. Ok, então na sequência nós vamos ver a multiplicação, né? Como que se procede. Então eu vou colocar um exemplo aqui, então, vamos colocar aqui 0,035. Isso multiplicado por 10.000. Tá? Então quero saber qual vai ser o resultado disso. Então nós vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui a vírgula ela anda para frente de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então eu vou colocar o método tradicional, né, para a pessoa entender. Então vamos imaginar que a vírgula aqui ele vai pegar aquele número lá, né, 0,035, ok? E vamos andar com essa vírgula aí para a gente visualizar isso. Que a pessoa não entende de um jeito, mas entende de outro. Então a vírgula tem que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então ela tem que pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Aí para aqui, certo? Como a gente tem que
fechar aqui os meus números, aqui a vírgula saiu daqui e automaticamente esses números, esses zeros aqui, ele não serve para mim mais. Mas aqui ficou um espaço, e esse espaço eu vou acrescentar com o zero, né? E aí a vírgula ficaria aqui. Então o resultado dessa conta aqui seria 350. Se você fizer na calculadora, você vai ver, né, como que funciona mesmo isso. Olha só, eu vou pegar a calculadora aqui, vamos fazer o teste aqui, a gente tirar essa prova aí. Então olha só, 0,035 vezes 10.000, ok? Então 350, sério? Beleza? Então é isso aí. Agora, como que seria o método, outro método, né? Tentar resolver isso aqui também. Então nós vamos fazer aqui, apagar. Seria o seguinte, né? Você tem 4 casas decimais para pular, né? 1, 2, 3, 4. Toda vez que da casa decimal do número que você está multiplicando for menor que a quantidade de zeros que você tem que pular, aí você simplesmente, né, faz a subtração, né? Então você joga somente o número lá na frente, né? Joga o número na frente, ok? Joga o número na frente e 32, 35 não ficou legal não, vamos apagar ele aqui. Agora sim. Então joga o número na frente e você faz a seguinte situação. 4 casas decimais, e aqui é menor, então vou fazer 4 menos 3, 1. O que é o resultado? É um zero só que você vai colocar na frente. Como a vírgula aqui na multiplicação sempre vai andar para frente, então teoricamente, né, esse acréscimo vai ser para frente. Então tá aí uma outra forma de se fazer isso, né? Pessoal, mas e se for menor, se for maior aqui, aqui for menor? Vamos ver então um exemplo, né? Olha só, então vou colocar aqui 0, 0, 0, 0, 432, né? Então isso vezes 100, certo? Então veja que eu tenho que pular 2 casas apenas, mas eu tenho mais casas aqui, ó, do meu número que estou multiplicando. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então aí você faz a operação inversa, né? E aí eu vou jogar o número na frente aqui, ó. Vou jogar o 4, 32, né? Opa, conferi aquele 3 ali. 32, né? 432. E agora você vai fazer o seguinte. Então eu tenho 4 casas aqui, ó. Sempre eu faço essa subtração. Tenho 4 casas, eu tenho que pular 2. Então 4 menos 2, 2. Isso significa que eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Então, okay? Então seria o equivalente a dizer o seguinte: quantas casas eu vou pular aqui em minha vírgula? 2 casas. Então eu vou pular 1, 2, né? Então ele pulou aqui, ó, 2 casas, aí ficou 1, 2, 3, 4, ok? Para depois da vírgula. Então aqui é a mesma coisa. Então 4 menos 2, aliás, 4 não, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? Eu tenho 6 casas. Então 6 menos 2 dá 4, certo? Então eu já tenho 3 aqui. Para fechar 4 eu coloco mais um zero aqui, vírgula, e o zero. Então agora fechou 4 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas, certo? Então se a gente pular, vamos pegar de amarelo aqui, vai ver que vai dar a mesma coisa, certo? Então aqui, vou sair a vírgula daqui, pular 2 casas, 1, 2, tá a vírgula aqui, ó. Então vamos apagar aqui ali, o que ficaria aqui? Ficaria esse zero aqui, ó, e o demais sai fora. Então o resultado aqui, ó, o resultado aqui é exatamente o que nós temos aqui na frente, ó. Então 0,432, né? Então essa é outra técnica que é utilizada também para resolver isso, tá? Então lembrando, só fazer bastante exercício, né? Ok? Agora vamos ver quando se tem uma potenciação envolvida no meio, né?
Então vamos imaginar aqui, por exemplo, 2,51, né? Vezes, vou colocar a base decimal, elevado a 3. Então aqui a gente já entra na notação científica praticamente, né? Já vai introduzindo a notação científica. Então aqui eu tenho que converter esse cara aqui, ó, para a gente visualizar melhor como que ficaria, né? Em base decimal primeiro, né? Na potência de 10. Então eu vou pegar aqui, vou repetir esse cara aqui, ó, vezes 1 e quantos zeros, ó? Quantos zeros eu vou ter que ter? 3 zeros, né? Eu vou ter 3 zeros aqui, ó. Então a quantidade que tiver aqui eu vou acrescentar aqui, beleza? Então isso aí depois a gente vai visualizar como que faz se aqui for negativo, né? Então agora aqui é resolver, né? Então a gente pega ali, por exemplo, quantas casas eu tenho que pular? 3 casas. Tenho que pular 1, 2, 3, né? Então como eu tenho mais aqui, vou usar a técnica lá, né? 3 menos 2, 1. Então 251 aqui, ó. 251. Vamos fazer mais bonitinho aqui esses 5. Aqui, né? 251, jogando o número na frente, né? Então 3 menos 2, 1. Então vai acrescentar só mais um zero aqui, ó. Aí fica 2510. Certo? Vamos conferir isso aí na calculadora? Vamos lá. Vamos conferir esse resultado aqui, ó. Ver se fecha mesmo. Uma coisa bacana que eu falo para os meus alunos, e você pode fazer também, né? Sempre que você for fazer cálculo que você quer verificar se realmente você acertou, usa a calculadora. Não tem problema usar a calculadora nessa situação, né? O ideal é que você sempre multiplique, né, mentalmente, fazendo cálculo, para você aprender e praticar aí. E essa é a intenção da matemática, né? Então vamos lá, aqui, ó, 2,51 vezes 1000. Então tá lá, 2510, certo? Beleza? Então, mas professor, como é que seria isso se fosse com sinal negativo, né? Vamos voltar um pouquinho para trás aqui. E se fosse como sinal negativo, né? Sinal negativo. Vou botar aqui o exemplo aqui. 6,2 vezes 10 elevado a menos 2. Então aqui fica uma dica, né? Até para a turma aí do 6º ano que está assistindo essa videoaula, não leve em consideração agora esse exemplo que eu vou estar dando aqui, tá? Porque agora isso aqui é para o pessoal do 8º, 9º ano em diante, tá? Para utilizar esse tipo de expressão, né? A gente ainda não trabalha no 6º ano isso aqui. Então, mas não custa também aprender, né? Adiantar aí já, nós estamos falando sobre isso aqui. Então a primeira coisa a você fazer aqui é o seguinte, converter isso aqui para a fração. Ele vai ficar 6,2, ok? Vezes 1 em cima, né? O pessoal do 7º ano, e leva o 2 para baixo positivo aqui, ó, 10 elevado a 2. Isso vai ficar igual a 6,2, né? Vamos afastar um pouquinho aqui para a gente visualizar. Estou sem espaço aqui, o meu espaço ficou pouco aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui esse mesmo exemplo aqui, nós vamos deletar esse cálculo aqui, você já tem aí, é só voltar na videoaula, né? 6,2, e vou usar o espaço aqui para tentar fazer melhor isso aqui, tá? E vamos lá, 6,2, agora a gente tem espaço,
Então, 6,2, né? Vezes 10 elevado a menos 2. Então, como ele estava? Ele estava 6,2 vezes 1, a operação inversa dessa potenciação negativa, né? 10 elevado a 2. Ok? Então, isso vai ser igual a 6,2 vezes 1 sobre... Quantos zeros eu tenho aqui? 2 zeros, né? Sobre 100. Certo? Então, vou multiplicar esse cara por esse aqui, vai dar ele mesmo, né? Então, vai ficar 6,2 sobre 100. Agora é só fazer aquilo que nós aprendemos nos exemplos anteriores, né? Passar para decimal. Se você quiser já transformar em decimal, joga o número na frente, lá, o 62, sem a vírgula. Conta quantas casas, 1, 2, 3 casas, né? Sempre quando tem vírgula lá para cima, a gente conta casas lá também. Então eu tenho 2 aqui, preciso só mais de um zero. Então tá aí. Okay? Bom, esse é o processo do passo a passo, mas tem um outro macetezinho, isso vale para o pessoal mais uma vez falando, do 9º ano em diante, que não precisa fazer tudo isso aqui, né? Que seria o seguinte, então você pega aqui, por exemplo, 6,2, e eu estou vendo aqui que a minha base é negativa aqui, ó, decimal, expoente 2. Então, como ele está negativo, na expressão, a vírgula vai andar para trás, certo? Vai andar para trás. Então, esse métodozinho aqui é o mais prático, né? Esse outro é só para a gente visualizar o que acontece. Então, ele tem 2 negativos aqui, então isso quer dizer que a vírgula vai andar 2 casas para trás, certo? Então, ele vai pegar aqui, ó, vai andar aqui, ó, 1, 2, certo? Vírgula. Acrescento 0 aqui, e eu boto outro 0 aqui, e agora a gente limpa aqui para a gente visualizar o resultado, certo? Olha lá, então exatamente igual ao que nós colocamos ali. Então seria mais ou menos dizer assim, ó, como eu tenho 2 negativos e a vírgula anda para trás na divisão, então seria acrescentar mais um 0 e a vírgula, tá? E o 0 para poder fechar a minha expressão. Ou seja, ele tem que ficar 3 casas depois da vírgula, né? O legal é você fazer lá o pulinho aqui, aí você enxerga melhor isso aqui. Beleza, galera? Então tá aí uma videoaula sobre multiplicação e divisão de potência de base 10, tá? Converter fração para decimal e decimal para fração, tá certo? Espero que tenha ajudado e não esqueçam de curtir o canal ali, ó, e se inscrever e compartilhar esse conhecimento aí para os demais colegas aí, certo? Um grande abraço, um beijão, tchau, tchau.